Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo, desta quinta-feira, hoje, 14 de maio de 2020. Está no ar? Não ao vivo ainda, né? Mas direto do nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso parceiro Cleanet, a sua Clean TV, através do nosso site valetvplay.com. E está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET. Lembrando que as mensagens de hoje não serão lidas, como você sabe. Os programas estão sendo gravados, né? Estamos gravando amanhã desta quinta-feira, hoje com convidados muito especiais, no oferecimento de Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Pralmóveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Muito felizes, porque essa nossa entrevista estava marcada desde final de fevereiro. Faríamos um especial para falar sobre o aniversário de Novo Hamburgo. Eis que tudo aconteceu. E aí, você conhece a história tão bem quanto eu. A gente agora está podendo conversar e convidamos o apresentador da Vale TV, do News, Eduardo Schmitz, e o jornalista Martin Behrendt, para juntos a gente poder conversar com a nossa prefeita municipal de Novo Hamburgo. Prefeita, sua saudação inicial, muito boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui olhando a tela, né, nesse modelo novo aí que a gente tem adotado, e eu olhei agora bem, assim, e pensei, nossa, vai ser uma sabatina e tanto, né? Tem 3 jornalistas aí e eu sozinha desse lado aqui. Mas é muito bom, vocês sabem disso, eu gosto muito de poder falar, né, de poder me comunicar, eu acho que é uma forma de nós darmos transparência sempre a tudo. Mas muito feliz de aí ver vocês 3, para que a gente possa conversar um pouco. Jornalista diplomado, Martin Behrendt, parabéns pelo teu dia recentemente, Martin. Meu respeito demais a quem exerce essa função e, sobretudo, a quem fez essa graduação, né? Vou buscar na academia a qualidade do trabalho. Muito boa noite, Marcos. O que não confere, evidentemente, a qualidade que foi buscar depois no dia a dia, né? Isso tem que ser provado no dia a dia, né? Mas ter a base acadêmica, ela é um diferencial para qualquer profissional, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao Dudu. Boa noite à nossa prefeita Fátima Dauti. É uma oportunidade, né, da gente conversar, trocar informações. Se tem alguma coisa que me deixa contente nesse processo todo, é que as pessoas procuraram, a maior parte das pessoas está procurando fontes de credibilidade. Então, assim, eu particularmente tenho trabalhado muito jornadas de trabalho. As 2 primeiras semanas foram exaustivas, como eu nunca acho que tinha passado na vida, porque a carga de informações era muito grande e também carga de fake news, né? Então, se tem alguma coisa que nos deixa contente nesse processo, é a busca por fontes de credibilidade. Então, é bom a gente trocar. E eu falo isso porque tem vários questionamentos assim das pessoas que passam para a gente tentar encaminhar para a prefeita, que está igualmente sobrecarregada, mas eu acho que aqui, nessa noite, a gente vai poder tratar de alguns temas bem importantes aí, Rodrigão. Muito bem. Apresentador da nossa Vale TV. O cara está fazendo um trabalho nessa pandemia maravilhoso também. Estou adorando Todos por Todos. Do News, muito boa noite. Olha, Rodrigão, boa noite. Não pode ter Todos por Todos, né? Hoje tem entrevista com a prefeita Fátima às 21 horas. Hoje é Estação Hamburgo Todos por Todos, viu? Mas, Rodrigão, eu quero dizer uma coisa já. Eu acho que o telespectador da Vale TV essa semana está vendo que eu estou prestigiado aí, porque é a segunda vez que eu estou participando. Raro, mas é isso aí. Coisa boa, coisa boa. Mas eu quero dar uma boa noite aí ao grande Martin, parabenizá-lo pelo belo trabalho que está fazendo também, né? Eu também acompanho o trabalho dele, também mando elogio para ele, como ele também, a gente se fala ali no WhatsApp também da mesma forma, né? E também para a prefeita, já parabenizar o Martin pelo Dia do Jornalista, também a prefeita pelo Dia das Mães, né? Que foi no domingo agora também da mesma forma, né? Falou nos bastidores da notícia aí, né? Que do filho ajudando aí, né? A gente vai ficar expert nesse negócio depois, a gente vai saber usar mais do que não sei o que esses mecanismos aí, né? É uma maravilha. Mais uma boa noite especial a todos. Muito bem.
O prefeito Martins começou levantando uma pauta muito importante nesses dias, e eu já quero colocar a senhora na fogueira, prefeito. O que incomoda mais, hein? É politicagem ou fake news nesses coronas dias? As duas coisas estão ligadas, né, Rodrigo? Politicagem, fake news, a politicagem produz a fake news e as pessoas também com desconhecimento, elas acabam repassando isso, então as duas coisas incomodam, desculpa, as duas coisas incomodam bastante, porque o que nós mais precisamos agora é informação correta, né? Esta é a melhor forma de nós conseguirmos vencer essa batalha aí contra o vírus e todas as batalhas. Eu acho que, inclusive, a questão do Brasil, né? Nós precisamos passar isso, sabe? Essa coisa de politicagem, de oposição por oposição, de não ajudar, de fazer de tudo para atrapalhar, e daí produz a fake news, larga nas redes sociais. Pessoas que não acompanham o dia a dia da cidade, ou lê aquilo, acha que é verdade, e assim a gente vai reproduzindo aí a falta de informação e, ao mesmo tempo, não se consegue resolver os problemas, né? Isso atrapalha bastante. As duas coisas incomodam, as duas coisas, e elas estão sempre muito ligadas. Martin Behrens. Prefeita, eu queria tratar de algumas questões pontuais que chegaram aí envolvendo coronavírus. Eu vou fazer duas aqui questões em uma. A primeira é sobre os leitos, aqueles 5 leitos que o governo do estado anunciou. Salvo falha de memória, eu acho que ainda não chegaram estes leitos, né? Então, eu queria saber em que pé anda, porque isso é um anúncio de quase 2 meses ou 45 dias. E a segunda questão, essa foi procurado, e até no final de semana eu conversei com um dos seus assessores, a gente ia desenvolver essa semana, hospital de campanha. Eu estou muito satisfeito com alguns anúncios que estão sendo feitos aqui, especialmente em Novo Hamburgo, de prevenção, porque o brasileiro não é acostumado à prevenção. O brasileiro, ele quer remediar e aí a conta sai muito mais cara. Nesse momento, a gente está vendo que, particularmente, Novo Hamburgo está trabalhando muito com prevenção e anunciou o hospital de campanha. Mas isso já faz uns 15 ou 20 dias. Esse hospital, ele ainda vai sair? Ele ainda é necessário? Ou diante dos números, de um avançar controlado, não vai mais ter hospital de campanha na FENAC? Bom, eu vou começar então pelos leitos. Os leitos que o Estado ele falou logo lá no início, em março já, nós começamos ali no dia 20, nós colocamos em funcionamento o Centro Covid, e ali o governo do Estado já havia anunciado os 5 leitos de UTI. Isso não aconteceu, nós cobramos isso constantemente, estamos cobrando, mas ainda não temos uma decisão a respeito dos 5 leitos. Então, estamos aguardando, né, para que chegue, mas também não ficamos, porque uma coisa que é importante na administração pública é a gente sempre agir pensando lá na frente, né? Não dá para a gente pensar somente no agora. Então, desde o início, eu dizia para todos, né, toda a equipe que está neste combate ao Covid, de que nós não ficássemos nos baseando por promessas nunca. Então, por isso que o Centro Covid, mesmo assim, ele logo foi implantado, fomos a primeira cidade no estado a ter um Centro Covid de triagem e internação pronto e atendendo a população. E da mesma forma, busquei junto aos hospitais privados, então, uma parceria, caso houvesse necessidade de compra de leitos, de UTI, inclusive, para que a gente estivesse pronto, né, para o que pudesse acontecer. Então, tem que se agir sempre pensando à frente. Estamos cobrando 5 leitos, é claro, porque estes 5 leitos são importantes porque eles ficam no município, né, depois. Então, nós continuamos cobrando estes 5 leitos, mas não quer dizer que nós não agimos, né, esperando que os 5 leitos viessem, porque já percebi bem, né, eu como administradora, né, de uma vida toda, e até pela minha formação, como disse o Rodrigo no início, né, vocês são 3 profissionais do jornalismo, da comunicação, sendo que o Martin aí tem a formação. A minha formação é essa. Hoje, eu estou na profissão que eu me formei. Eu sou arquiteta e sou urbanista, e a minha pós-graduação é em gestão estratégica de cidades. E quando a gente fala em gestão estratégica de cidades, nós precisamos pensar à frente sempre. Não dá para ficar
com o olho ali só no retrovisor ou esperando que as coisas aconteçam conforme prometido. Então, por isso que a gente seguiu. A outra pergunta, Martin, a respeito do hospital de campanha. Nós, então, o hospital de campanha vai sair sim, inclusive deve estar já ocorrendo aí a publicação. No início da pandemia, dado os estudos e tudo que vinha acontecendo, a nossa ideia era fazermos um hospital de campanha com 100 leitos. No entanto, nós, depois de bastante avaliações, inclusive estamos tendo hoje uma palestra, né, lá na prefeitura, chamamos uma pesquisadora para falar sobre o vírus. Essa palestra é só para as pessoas que estão envolvidas, é só para a equipe envolvida ao Covid, então a gente precisa sempre ter muito conhecimento, e a partir disso, nós resolvemos modificar o hospital de campanha, que ele fosse para 25 leitos no início, com a possibilidade de aumento para 50 assim que possível, né, assim que necessário, e assim em módulos, porque nós estamos, graças a Deus, aqui no Rio Grande do Sul, conseguindo manter a curva achatada, e se isso continuar, e que eu espero muito que continue, muito mesmo, mas vai depender mais das pessoas, esse modelo de fazer em módulos, ele vai se mostrar melhor até pelos custos que isso traz para nós. É importante dizer para todos que o hospital de campanha é como se quando a gente faz um seguro, né? É um seguro que se tem. Porque vocês imaginam se acontece de nós termos um pico de contágio, porque nós estamos lidando com um vírus. Este vírus, ele é muito desconhecido ainda, e a gente tem históricos de outras cidades no mundo, cidades que são cidades de primeiro mundo, inclusive, né? Como a gente vê aí, que tiveram problemas seríssimos no pico de contágio. Então, nós vamos ter que ter esse seguro, não dá para não ter. Vocês imaginam, no momento... É que, assim, uma coisa que eu percebo é que estas pessoas que hoje são as que reclamam porque queriam que tudo estivesse aberto, que tudo estivesse funcionando, que não respeitam o vírus, serão as mesmas que estarão depois lá reclamando e gritando se não tiver leito para ser atendido. Então, essas pessoas vão fazer isso também. Então, a gente precisa trabalhar com o seguro para o próprio cidadão, e o hospital de campanha é um seguro. O recurso vem do governo federal para que a gente tenha o atendimento ao Covid, e este recurso ele tem limitações, né? Porque muitas pessoas dizem, pega esse dinheiro, coloca no hospital municipal, compra isso, compra aquilo. Não é assim. Ele vem para custeio, com percentual determinado para que possa, do que pode ser comprado de equipamentos, né? Não é assim, vem o dinheiro, a prefeita gasta onde quer, faz o que quer. Isso é um erro que acontece direto, e muitas vezes até pessoas que deveriam ter este conhecimento, que estão dentro de uma forma da administração pública, disseminam por aí. Por quê? Aí vem aquilo da questão de, por política, se disseminar notícias falsas, na verdade, informações incompletas, vamos dizer assim. Então, é importante, neste momento aqui, conversando com vocês, dizer o dinheiro, o recurso que vem para o combate ao Covid aqui para o município, ele vem com determinações, ele vem um percentual para custeio, um percentual para compras de equipamentos, e isso tudo nós temos que ter cuidado. Mas o hospital de campanha é importante. Só para estimar esse hospital de campanha, a senhora aí falou que em alguns dias aí deve estar saindo aí a abertura. Dá para se imaginar que no mês de junho ele vai estar sendo estruturado ou ainda em maio? Não, nós queremos o quanto antes, né? É para ser o quanto antes, tanto que o empenho já está em andamento, tudo está em andamento, provavelmente, talvez até quando o programa estiver no ar, a gente já tenha alguma coisa, mas é para ser o quanto antes. O que nós temos tido de problema, e o problema acontece aqui no Hospital Municipal. Para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo ali a Casa da Gestante também se transforma em leitos, né, para que se possa ter mais atendimento. Até porque nós estamos entrando nos meses em que o hospital sempre fica lotado por doenças respiratórias. Então, nós vamos ter as duas coisas. Apesar de eu achar que talvez este ano a gente tenha um pouco menos, porque as pessoas, elas foram para vacinação.
né? Aquilo que nós antes não tínhamos, que tinha que correr atrás, que era um horror, fake news em redes sociais dizendo que a vacina fazia mal, que não... Aí, graças a Deus, desta vez a gente já conseguiu imunizar muitas pessoas. E isso pode se refletir em um menor número de pessoas com doenças respiratórias. Perfeito, eu vou aproveitar e emendar uma pergunta antes de passar para o Dudu, mas em cima do que o Martin está falando, a gente teve a oportunidade na coletiva conversar um pouco sobre o hospital de campanha e também o secretário Nasson conversou sobre a forma como os gastos estão sendo feitos nesse momento, né? Uma preocupação do Brasil inteiro, dado bom, o nosso histórico de 500 anos. Como é que está essa situação em Novo Hamburgo, né? O que a senhora pode relatar para o nosso telespectador? A gente fez o recorte da coletiva e foi para o nosso Vale News, mas agora na Estação Hamburgo, o que a gente pode falar de como estão sendo encarados os gastos que a gente tem nesse momento, né? Sobretudo diante da necessidade da lisura do processo, né? E sabendo que preços estão sendo sobrefaturados Brasil afora, a gente vê denúncias em vários veículos de comunicação, Brasil afora. E também quanto desse percentual que vem para o município, desse novo valor, recentemente aprovado, quanto isso é custeio para repor perdas com impostos, realmente, o quanto disso irá realmente para a saúde, prefeito? Bom, vamos lá. Quanto ao cuidado com o uso do dinheiro público, eu acho que a história, o histórico da minha administração até aqui pode responder muito disto, né? Eu estou chegando no último ano de administração sem ter nenhum problema quanto a isso, né? Apesar de a gente sabe que a oposição faz denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público nos mandava os questionamentos, nós respondíamos e os processos eram arquivados, porque nós estamos tratando, sim, com muito respeito ao dinheiro público, então não vai ser num momento de pandemia que nós vamos fazer diferente. O cuidado, eu tenho pedido muito, muito, muito para que todos tenham, todos os secretários que estão envolvidos no processo, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, Fundação de Saúde, que haja muita lisura e tenho cobrado isso. Isso foi algo que eu fiz durante toda a minha administração e, graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema quanto a isso até o momento, nada, e é assim que eu quero que continue. Então, a cobrança minha, enquanto prefeita, é para a lisura de tudo, né? Tudo, não é só no trato com dinheiro público, mas também na educação e como se portar diante do cidadão que necessita do serviço público. Então, nós estamos tendo todo esse cuidado, e quando eu falo isso para vocês, quando eu digo que o dinheiro vem, mas ele vem com as suas determinações, o percentual que é para equipamentos, o percentual... Então, eu tenho feito, durante a minha administração, esta exigência para todos, para que a gente cumpra a forma que vem. Se a lei diz isso, nós vamos fazer isso. Mesmo que eu pense que poderia ser empregado em outras áreas ou em outra forma, mesmo que eu pense, né, que, puxa vida, mas poderíamos, neste momento, pegar esse recurso e comprar alguns equipamentos para o hospital, eu não estaria fazendo algo que não fosse para a população. Mas se a lei diz que não pode, eu não farei. Então, quanto a isso, eu quero dizer que todos fiquem muito tranquilos, que o meu olho é meio de águia, assim, em cima deste assunto dentro da prefeitura. É claro que a administração é algo muito grande, né? Nós temos aí uma cidade de 250 mil habitantes, com muitos serviços, né? Eu preciso que os secretários façam o seu papel, porque é por eles que passa primeiro tudo, mas eu preciso também que todos entendam que não é fácil, não é uma situação fácil, mas o meu olho o olho bem de águia e as garras também. O valor de custeio, a senhora tem ideia de quanto seja? Vem em torno de 2,5%, 3% a mais do que é o nosso orçamento, é o valor que vem do governo federal nesse momento. Tá? Bom, o último número que eu tinha para o recurso que vinha, eu não tenho agora da última semana, tá? Mas o último número que eu tinha era de 32 milhões. Eu não sei se houve uma mudança, porque a gente sabe que essas coisas dentro do governo, né, dos governos, elas sofrem alterações, tem toda uma burocracia em cima de tudo isso. Mas
O valor que eu tenho, 32 milhões e alguma coisa. Estes números de percentual, de quanto vem para custeio, quanto vem para compra de equipamentos, eu não vou passar para vocês, para não passar agora uma notícia errada. Eu teria que pegar, porque isso vem com vários, né? Então, vários fatores, então, vários tópicos. Eu não gostaria de dizer, tanto assim, porque eu poderia estar passando uma informação errada neste momento. Tá bem. Dudu, Mas isso contigo. É público, né, Rodrigo? Claro, isso é público, claro. né? É porque público. As pessoas não vão ao portal da transparência, né, prefeito? Sim, mas nós vamos dar transparência em redes sociais, que eu acho que também é importante, mas no momento que estiver tudo certo, né? Agora a gente acha que vai demorar um pouquinho a vir o dinheiro ainda. Né? Sim. E ele vem para repor também, isso é importante que todos saibam, né? Esse dinheiro vem, não é só para uma determinada pasta, ó. Ele vem para repor também a perda que todos os municípios vão ter com as receitas. E a cidade continua funcionando, né? Nós temos que continuar a coleta de lixo, temos que continuar a capina, a limpeza, tapando buraco, e então não vai parar o município porque nós temos aí o Covid. Então, ele vem para repor essa perda que vai haver, e ela vai haver durante muito tempo. Inclusive, dentro da prefeitura, a gente já tomou medidas para que haja uma economia, né? Porque essa perda vai acontecer e a gente vai passar por ela durante bastante tempo. E é por isso que eu anunciei ontem o Pacto pelo Futuro de Novo Hamburgo. Dudu. Prefeita, a senhora disse na sua transmissão ao vivo, na sua live de terça-feira, que a situação do inverno que está chegando, né? Julho, estamos aí, período de inverno, período de frio, é preocupante, né? E falando entre aqui, não sei se o Márcio ou o Rodrigo tem, eu tenho asma, por exemplo, né? E a gente sabe que o asmático ele tem que frequentar o hospital em alguma vez no momento desse período de frio. É terrível, né? E eu gostaria de perguntar para a senhora se tem um plano, se já existe um plano para esse inverno que está chegando, já que a senhora disse que essa situação é preocupante realmente. Sim, eu também tenho asma, viu, Dudu? Então, tu tinha me comentado aquele dia. Eu sei muito bem o que é isso, tenho asma desde bebê. O inverno realmente é terrível para nós. Bom, isso que eu falei antes, o hospital de campanha, ele vem também para atender, né, esse pico que nós temos aí das doenças respiratórias, e a gente vai ter as doenças respiratórias das pessoas que já têm essa enfermidade, ou têm outras, ou vão ter alguma enfermidade por causa do frio, e também vai atender o Covid. Então, o hospital de campanha, ele vem para ajudar quanto a este problema que nós vamos ter com as doenças respiratórias, e este problema não é só no hospital público, né? Vamos lembrar que esse problema também ocupa, né, os nossos hospital Unimed, hospital Regina, isso é o nosso dia a dia do inverno. O Rodrigão? Oi, Dudu. Me permite, eu acho que vai chamar um intervalo, então deixa para depois. Eu quero. A prefeita falou no final da sua fala anterior sobre esse grande pacto que foi lançado ontem, que foi feito a partir de uma reunião com várias entidades, né, da nossa cidade, do comércio, da indústria, no dia anterior. Fala um pouquinho para a gente desse pacto pelo futuro da nossa cidade, prefeita. Bom, vocês sabem que tudo isso está lindo. O que vai ser na prática isso para a gente? Vai ser é importante neste momento, né? Muito importante. Como vocês sabem, nós lá no final do ano passado, né, comemorando aí Natal, Ano Novo, nós não imaginaríamos que hoje estaríamos andando pela cidade vendo todo mundo de máscara, quando nós pensamos que nós estaríamos passando por isso no final do ano. Então, quando iniciou a questão do Covid, logo lá em janeiro, nós começamos a tomar medidas aqui em Novo Hamburgo, né, importantes, vocês todos sabem aí, mas não custa repetir para a população, de que nós, então, fizemos já o treinamento de todos os profissionais da saúde, visitamos hotéis, restaurantes, isso tem nos ajudado bastante neste momento. Então, Novo Hamburgo tem mostrado números bons, porque a gente já começou a trabalhar lá desde janeiro, e com isso, naquele momento foi um turbilhão. Vocês imaginam que, é claro que nem eu e nem a equipe dormíamos mais, trabalhando para que acontecesse o centro Covid, para que nós estivéssemos preparados, por isso fomos a primeira cidade a estar preparada para o Covid.
E no meio disso eu tive uma apendicite supurada, né? Tive que ser internada. Foi tudo uma correria imensa, mas graças a Deus tudo certo. E conseguimos. Aí, a partir daí, nós agora estamos trabalhando, então, nós estamos preparados para que a gente possa atender a população que está com os sintomas do Covid. Mas vocês sabem que eu venho também eu tenho a questão empresarial, né? Fui líder empresarial, sei como a economia se comporta e sei como os empresários também passam por situações como essas. Então, achei importante. Primeiro nos organizamos para o Covid, ainda estamos, né? Porque a organização para o Covid ela é constante, mas o início ali, que sempre é colocar tudo em funcionamento, a máquina ficar pronta, é mais difícil. E aí sim, pensar, e a economia do município? Todos nós, não dá para a gente pensar somente que a gente, em primeiro lugar, gostaria de deixar isso bem claro para todos, em primeiro lugar são as vidas. Certo? Nós temos que pensar em vidas. Por isso que, em primeiro lugar, nos organizamos para o atendimento ao Covid. Mas não há economia... Por quê? Quer dizer, porque não há economia sem vidas, sem pessoas. Então, nós precisamos nos organizar, em primeiro lugar, para defender a vida. E agora, sim, nós precisamos pensar a economia. Por isso que, com este olhar sobre o todo, e não só sobre, né, a prevenção do Covid, nós também temos que ter o olhar sobre como vamos fazer, porque o problema da economia não vai ser só em Novo Hamburgo, isso é o mundo inteiro. As nossas indústrias aqui não estão sofrendo porque as lojas de Novo Hamburgo fecharam, é porque as lojas no mundo inteiro estão fechadas, né? Então, os países que mais consomem nossos insumos estão com esse problema. E isso tudo reflete muito na economia. Então, por que trabalhar separado? Nós somos a primeira cidade a fazer isso. Pelo menos que nós temos notícia, é a primeira cidade que se une com as entidades empresariais para trabalhar junto. Por que ficar separado? Por que ficar a administração pública lá fazendo suas ações, publicando seus decretos, e as empresas, né, o comércio, serviços, a indústria, porque eles, do outro lado, reivindicando o que precisam, pedindo que abra tudo. Então, eu disse, não, vamos sentar todos juntos e vamos conversar sobre isso. Passei a todos naquela reunião, foram todos os presidentes das entidades, o que me deixou muito feliz, os presidentes estavam ali, e passei a eles o seguinte, eu disse, olha, se nós continuarmos assim, se nós abrirmos tudo hoje, nós temos um pico de contágio. Com o pico de contágio, vai ser obrigado a fechar tudo. Porque aí, com o pico de contágio, sobrecarrega o sistema de saúde, e aí nós temos que fechar tudo. E aí sim é um problema. Porque é como se você tivesse um Titanic, né, um navio imenso, navegando no mar, para ele, e depois tu tem que fazer ele voltar a funcionar e navegar. É muito difícil. E todos concordaram naquele momento que sim, porque isso tudo, no momento em que as pessoas não têm, elas ficam assustadas, elas também não vão, elas não vão pegar o seu dinheiro, o seu recurso para ir ao comércio, elas vão guardar. Então, por que não trabalharmos juntos para darmos confiança à população de que nós vamos juntos sair disso? Nós entramos juntos, vamos sair juntos. E todos concordaram. Então, para isso, nós dissemos, é um pacto, estamos aqui firmando um pacto pelo futuro de Novo Hamburgo. Com isso, nós fizemos ali, como nós vamos trabalhar? Porque, em primeiro lugar, eu precisava saber se eles concordavam comigo. Então, essa primeira reunião foi para ter o ok de todos, e tive o ok de todas as entidades naquele momento. Então, a partir dali, eu falei, então, vamos construir juntos. Como nós vamos? Vamos chamar o SEBRAE para dentro deste programa? Todos concordaram que sim, que o SEBRAE seria importante. Então, o SEBRAE, nós já pedimos ao SEBRAE que ele faça um plano de trabalho, para que a gente possa já saber como vamos trabalhar aqui a economia em Novo Hamburgo, para que a gente possa, sempre respeitando a capacidade da saúde, que a gente possa fazer, ter essa retomada econômica e, ao mesmo tempo, um plano para ajudar os pequenos e médios que sofreram muito com isso. Então, este trabalho está iniciando.
Eu acredito, né, no Rio Grande do Sul eu sei que é a primeira cidade que está fazendo, nós temos que pesquisar se isso aconteceu no Brasil, mas vamos fazer a diferença sim. É com união que a gente consegue, com diálogo que a gente consegue sair de problemas como estes, que estamos enfrentando. Tudo bem, a gente precisa fazer um breve intervalo. Na volta, Martin Behrendt e Eduardo Schmitz, do News, entrevistando comigo a prefeita Fátima Daut. A gente volta já já. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Está com dificuldades de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contábeis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade. Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária. Uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta nesta quinta-feira, hoje entrevistando a prefeita Fátima Daut. Agradeço desde já a jornalista Martin Behrendt, apresentador da Vale TV, Eduardo Schmitz, do News, no oferecimento de Mercator, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Sebratel. Prefeito, quero destacar aqui o trabalho do Beto Casper, nosso parceiro da Tecnolar, grande parceiro da Vale TV, dirigente da nossa CDL, nossa querida CDL, que na última semana inaugurou uma loja nova, lindíssima, lá em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu, ampliou em 7 vezes o tamanho da loja que ele já tinha lá na entrada de Capão.
momentos como esses, onde a gente está falando, acabamos de falar, num quadro recessivo, né, na dificuldade, na perda de empregos, na falta de consumo, que é o que gira a economia e gera novas riquezas, né? A gente tem essa boa notícia do Beto vindo lá de Capão e fazendo a diferença também na nossa cidade com 2 lojas. Obrigado aos nossos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Martin Behrens. Prefeita, dentro da demanda aí dos leitores, um dos assuntos que foi bastante recorrente, que está sendo bastante recorrente, diz respeito ao transporte coletivo, dificuldades com as linhas. E aí, na verdade, é uma continuidade de problemas, né? Então, eu queria saber, atualizar em que pé ficou a licitação, que não nasce, que já quer dizer que já nasceu, mas voltou para trás, que já veio para o mundo e decidiu recuar, né? E, ao mesmo tempo, saber como é que a prefeitura tem acompanhado. Eu sei que está acompanhando, né? Mas o pessoal continua relatando passageiros em pé em alguns horários, continua relatando o excesso de passageiros em horários pontuais, causando um tremendo constrangimento de pessoas que querem obedecer ao decreto, mas que precisam chegar em casa ao mesmo tempo, né? Então, eu queria que a senhora atualizasse essas questões do transporte coletivo que afeta tantos hamburguenses. Bom, como vocês sabem, né, nós não tivemos licitação de transporte público há trocentos anos, né, utilizando um linguajar bem popular, trocentos anos não teve licitação de transporte público, e eu resolvi enfrentar isso desde o primeiro dia, né, que entrei na prefeitura. Então, nós iniciamos, não é uma licitação fácil, várias cidades aí estão tentando fazer há anos as suas licitações, mas eu disse, nós vamos enfrentar e vamos até o fim. Eu digo para vocês que não é fácil, né? A licitação de transporte público aí no Brasil é algo tenebroso, né? Vou tentar usar palavras assim, vou me cuidar um pouquinho aqui. Eu digo para as pessoas, né, quem é que tem 100 ônibus parados na garagem para poder participar de uma licitação, né? Quem é que no Brasil hoje teria 100, 150, 200 ônibus? Hoje eu vou participar de uma licitação, eu estou com 200 ônibus parados aqui. Bom, mas a gente conseguiu, né? Conseguiu avançar bastante, conseguiu fazer porque é um processo longo, né? Um processo muito longo, que precisa tem uma sistemática aí que não é fácil. Nós conseguimos avançar, chegamos a ter 2 empresas, né, interessadas, e aí as empresas que estão aqui em Novo Hamburgo, elas resolveram entrar com uma liminar para que a gente parasse a licitação do transporte. E com isso, para evitar que a gente ficasse numa guerra judicial que poderia se alongar durante muitos anos, a gente resolveu retirar aquela licitação para colocá-la novamente. Então, estava tudo pronto, está tudo pronto, está tudo pronto, e precisamos fazer a audiência pública para poder mandar para o Tribunal de Contas. E então, ficamos sem agora a possibilidade da audiência pública. Tudo pronto, um trabalho, meu Deus, é um trabalho gigantesco, vocês não têm ideia. Nosso grupo de transporte, diretoria de transporte, PGM, se reunia todos os dias pela manhã para ver, rever, ler, para fazer toda a parte burocrática de todo o processo. E aí agora isso está tudo pronto, mas nós precisamos fazer a audiência pública para depois da audiência pública mandar para o Tribunal de Contas, que daí remete para nós dizendo que está tudo certo e a gente pode abrir novamente a licitação. Então, Desculpa, Martin. O fato de não poder ter aglomerações é o que está impedindo ter audiência. Ter audiência pública, né? Faz por Zoom, prefeita. Faz por Zoom, todo mundo pode entrar e participar lá. Eu posso ter mais gente que tiver que levantar e ir lá, prefeito. O prefeito, é uma queda de braço em glória. É uma queda de braço em glória aonde Novo Hamburgo é que perde, né? Exatamente, exatamente. E é algo que eu recebi, né? Uma herança que recebi, claro. E não tive medo nenhum de enfrentar ela. E estamos enfrentando e vamos seguir. E agora o que está acontecendo é que
nós temos uma dificuldade imensa, né? Agora as empresas querem fazer o aumento da passagem, a gente não tem permitido isso, mas é claro que com o aumento de custos e tudo mais, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, um aumento na passagem, mas o que a gente tem feito é exigido que seja dentro dentro do que tenha os índices, né? Então, a gente utiliza apenas os índices inflacionários para esse aumento. O que agora eles estão dizendo é que, com o número menor de passageiros, não conseguem manter todas as linhas, porque algumas linhas têm só 2 pessoas que estão utilizando, ou tem 3, ou tem 4, outras linhas estão superlotadas, e isso nós estamos conversando com eles. Inclusive, já houve um aumento, viu, Martin, de linhas. Ontem houve uma reunião da diretoria de transporte, eles me passaram, eu tenho aqui no meu celular, se vocês quiserem, eu poderia passar, mas não sei se é o caso, né, porque isso vai ser divulgado, que a partir da semana que vem já tem um aumento de várias outras linhas, porque agora o distanciamento está um pouco mais flexível, o comércio então está funcionando mais, então agora vai ter um aumento de linhas. Mas dizer para vocês que não é fácil conversar com as companhias de ônibus que estão aí fazendo serviço em Novo Hamburgo. Realmente é muito difícil. E prefeita, me permite, eu gostaria de saber, a senhora sempre fala isso, né? É um diálogo muito difícil entre as empresas e entre a prefeitura. Como é que uma empresa, né, que está fazendo o serviço de transporte de uma cidade se dificulta tanto para não conversar com a prefeitura, com o órgão público da cidade? Na verdade, não é que eles conversam, não é que eles não conversam, só que eles têm os pedidos deles, né? E eles querem. Então, essa é a dificuldade, é mostrar que nós temos aí uma frota de ônibus que está sucateada, que ela está velha, e ao mesmo tempo querem que haja um aumento da passagem de ônibus, então a gente tem que conseguir o tempo inteiro chegar a um meio termo para que se possa ter um serviço de qualidade na cidade de Novo Hamburgo. E agora, com a pandemia, mais este problema, né? Porque também as empresas de ônibus, elas perderam muitos passageiros, né? A gente também tem que falar isso. Isso não só aqui, isso aconteceu em todos os lugares, por causa dos transportes por aplicativos, né? O Uber, etc. Então, eles têm todo esse diálogo que fica bastante difícil, e eles têm a concessão, né? A concessão foi dada a eles há anos e anos atrás, e hoje fica difícil, mas não tive receio desde o início, estou enfrentando, e eu gostaria muito que nós chegássemos logo, logo ao fim deste processo, porque não tem cabimento a população sofrer com isso. Então, por isso que nós já estávamos com a licitação em andamento. Importante lembrar também que, quando ocorreu a licitação e 2 empresas se mostraram interessadas, as empresas daqui, que têm a concessão, não participaram da licitação. Elas só entraram com a liminar para que não continuasse o processo. Prefeita, hoje é recém o 2º dia do novo decreto, né, em Novo Hamburgo. A gente viu ontem já restaurantes abrindo à noite, né, a possibilidade de um novo momento que a gente vai vivendo um pouco mais permissivo, mas ainda bastante controlado, como deve ser esse momento que a gente está vivendo, evidentemente. Agora a gente tem, no fim de semana, a abertura dos shoppings, né, anunciados pela senhora, aceitando o plano que ambos apresentaram, são 2 shoppings que estão instalados na nossa cidade, né. Qual é a sua expectativa para os próximos 15 dias, já que qualquer modificação na doença ela acontece só num prazo um pouco maior, que a gente vai ver esse resultado realmente, né? 10 a 15 dias que a gente vai ver o que acontece a partir desse afrouxamento das medidas. E, evidentemente, é um pleito também muito grande da classe comercial, da classe empresarial como um todo, né? De que a gente tenha essa volta à vida normal. Você já falou que vidas são prioridade, mas é preciso também ter esse equilíbrio segundo a defesa, por exemplo, dessas pessoas, porque estamos falando da perda de empregos, enfim. Como está esse balanço? Porque, de novo, a gente falava do transporte e agora falamos da classe empresarial como um todo.
como está esse debate da senhora com essas empresas, já que tem gente que não quer debater, quer impor simplesmente a sua verdade, né? Como é que a senhora superou tudo isso, né? Está superando tudo isso, tratando tudo isso? E o que a senhora acha que acontece agora nos próximos 10 dias? Teremos aumento de casos na nossa cidade? Ótima a tua pergunta, Rodrigo, porque este é o assunto que eu quero conversar muito com a população. Eu tenho falado isso nas lives, eu tenho o tempo todo, né? Então, eu tenho dado muitas entrevistas. Olha só, porque é importante vocês perceberem o tempo de tudo isso, né? O decreto novo aqui em Novo Hamburgo, ele remeteu ao decreto do Estado, certo? Então, nós tínhamos antes que os restaurantes poderiam abrir nós éramos mais restritivos. Os restaurantes eram até às 5 da tarde, né? Tudo, então, bem mais restritivo. No momento em que o governo do Estado fez um decreto, fez um regramento, né, amplo, nós, então, remetemos ao regramento do Estado. Nós podemos ser mais restritivos que o regramento do Estado, não mais permissivos. Mas nós fizemos isso de remeter ao regramento e tem algumas coisas que nós mudamos aqui, sendo um pouco mais restritivos. Por exemplo, em Novo Hamburgo, nós colocamos hora, então. Os restaurantes vão poder atender à noite? Sim, até 10 horas da noite. É praticamente um toque de recolher, né? Eu faço assim porque é praticamente um toque de recolher. A partir das 10 horas da noite, em Novo Hamburgo, não deve haver nenhum tipo de festividade, porque a gente sabe que à noite é o momento da socialização, né? Se você vai para um restaurante, é o momento da socialização. E muitas vezes aí a gente sabe que envolve a questão da bebida alcoólica e o álcool. Depois do álcool, as pessoas esquecem como deve ser as medidas de prevenção. Então, nós pedimos encarecidamente que porque este regramento, né, novo permita, a partir do momento que ele permita isso, as pessoas não podem se permitir a esquecer que nós estamos vivendo numa pandemia de um vírus desconhecido e que, quando acomete alguém, que pode ser qualquer um de nós, ele pode ser muito perigoso e a pessoa vai a óbito. Nós temos jovens indo a óbito sem enfermidades, nós temos casos, ninguém entende o que está acontecendo, ninguém entende por que as crianças são assintomáticas. Isso ainda não há uma explicação, espero ter essa explicação com essa palestra que nós vamos ter com essa pesquisadora. Nós, como eu digo, é palestra, mas é uma equipe, né? É um grupo pequeno, mantendo o distanciamento e tudo mais. É muito importante que as pessoas entendam que não é porque houve essa flexibilização por parte deste novo decreto do Estado que as pessoas possam se soltar mais. Muito pelo contrário. Muito, muito pelo contrário. Cuidem-se mais. Eu dou um exemplo. Eu faço parte do grupo que tem que trabalhar, né? Eu estou ali nos serviços essenciais. Eu trabalho todos os dias. Eu saio. A segunda-feira eu estava lá na central de reciclagem e assim eu tenho continuado o meu trabalho. Tomo todos os cuidados. Eu uso máscara, eu uso álcool, eu lavo as mãos, eu cuido do distanciamento, mas eu estou sujeita a pegar o vírus. E assim como qualquer outra pessoa. Então, mesmo com todos os cuidados, nós estamos sujeitos, porque é um vírus que ele fica muito tempo. No metal, ele fica 3 dias. No tecido, ele fica 24 horas. Então, é um vírus que ele é altamente contagioso. Não é momento, apesar de todos, eu quero deixar isso aqui, é um apelo que eu faço ao cidadão hamburguense. Não é momento de relaxar nos cuidados, porque agora o comércio abriu um pouquinho mais, as academias abriram um pouco mais, e os shoppings vão abrir. Quanto aos shoppings, no momento que eu percebi que os shoppings poderiam abrir através do novo regramento, a primeira coisa que eu pedi foi aos shoppings me enviem um plano de vocês de regramento. Porque nós vamos fiscalizar e vamos primeiro ver se o plano de vocês para manter os 50%, se ele está ok, e nós vamos fiscalizar se está sendo feito. Mas eu quero o comprometimento de vocês, nós temos 2 shoppings em Novo Hamburgo, eu quero o comprometimento de vocês do que vai ser feito. Então, aconteceu, já o primeiro que mandou foi o eFashion, o do Grupo Iguatemi não, Bourbon está chegando hoje para a Prefeitura, então ele está sendo avaliado para que nós possamos ter este cuidado. Agora eu quero dizer, por que eu disse para vocês terem a noção do tempo nisso tudo?
porque eu só chamei, eu vi agora está maduro para chamar as entidades, depois de que eu vi o novo regramento do governo do estado. Porque aí eu vi, se nós não trabalharmos juntos, nós não vamos conseguir, porque daqui a pouco os empresários, né, o comércio começa a soltar mais, começa a abrir mais suas lojas, porque nós não temos fiscais para estar em cada esquina cuidando. Nós precisamos da conscientização do próprio empresário. Então, ele tem que entender que o mais prejudicado é ele, porque se ele abrir, se ele receber mais pessoas, se ele não tiver o cuidado da asepsia, se ele não tiver, quem vai sofrer é ele, porque nós vamos ter que fechar tudo. Então, eu precisei. Então, por isso que foi depois do novo regramento, eu disse, agora está maduro, agora vamos chamar as entidades e vamos conversar. Por isso que eu falei para vocês no início, cuidem o tempo, né, que as coisas aconteceram. Martin? Prefeita, volta às aulas, né? Eu tenho filhos pequenos em casa, está sendo uma epopeia. Eu imagino. 2 meninos, eu já tive isso. 2 meninos. Eu tenho tido conversas com outros pais. Martin. Martin, a tua pergunta veio também de um telespectador, Fernando Schmitz. Aí, ó, é o pai do rapaz aí. Ó. Eu ia falar isso em seguida. Fala, Martin. Desculpa. Está sendo uma experiência, né, para todas as famílias de proximidade das crianças, mas de um jeito que eu tenho crianças aqui em casa que há mais de um mês estão pedindo para voltar para o ambiente escolar. É uma coisa fora... Tentando os pais. É uma coisa que eu nunca imaginei. Crianças pedindo para ir para a aula, encontrar os amigos, saudade dos professores, é um negócio fora do comum. Novo Hamburgo tem que seguir, obviamente, os regramentos, os decretos, né? Inclusive o governo federal, governo estadual. Diante desse cenário que está aí desenhado, qual é a perspectiva que as mais de 24 mil crianças aí de Novo Hamburgo têm em relação à volta às aulas? As suas famílias também estão aí diretamente ligadas na expectativa. Bom, as aulas foram as primeiras a pararem, né? Vocês sabem disso, e pelo que eu tenho visto, serão as últimas a começar. Explico por quê. As crianças, elas são vetores de disseminação do vírus, são vetores em potencial, porque elas são assintomáticas. A grande maioria, 90%, elas não têm nem coriza, as pessoas não percebem que elas estão com o vírus. Então, elas brincam, vamos supor que tenha aula, né? Elas estão ali dentro da sala de aula, elas não têm o cuidado que o adulto tem de fazer asepsia, por mais que o professor vai falar, eles vão brincar no corredor, eles vão estar na hora do recreio, eles vão contaminar um ao outro. E essas crianças voltam todas para casa e contaminam suas famílias. Tem vós, né? Tem avós, nós somos aí de uma cultura que dos avós morarem com as famílias, né? Vão contaminar também as famílias. E isso tudo é muito perigoso, por isso que as escolas, na minha percepção, serão uma das últimas a voltarem, a não ser, lógico, que eu acredito que faculdades, né? Ali o pessoal, o adolescente, né? Que já tem um pouco mais de percepção do perigo, né? Algumas vezes, né? Algumas vezes eles têm, nem sempre, fomos todos adolescentes um dia, mas as crianças eu vejo um problema bastante sério. A rede particular, ela consegue ainda fazer aulas online. O pessoal, nós na rede pública fica muito difícil. Eu vou dar os números para vocês. Nós temos 24 mil alunos, 24.700 alunos na rede pública em Novo Hamburgo, na rede municipal. Boa parte desses alunos são de famílias que estão, de alguma forma, em vulnerabilidade social ou que não têm nem internet em casa. Então, nós temos que ter o cuidado, neste momento, e eu tenho conversado muito com a secretária Maristela sobre isso, de que se nós fizermos aulas para um grupo só de alunos, nós estaremos, então, fazendo uma divisão aí, dando mais acesso a um grupo e o outro vai ficar ainda com a falta, né? E isso não é justo, não é certo. Então, a secretária Maristela já está trabalhando todo
um processo de recuperação para esses alunos, isso tudo está sendo feito dentro da SMED. Nós temos muita preocupação, porque nós queremos os nossos alunos, e a gente estava num crescente muito grande de notas, né, não tivemos mais tanta evasão da sala de aula, a gente estava num crescente maravilhoso na educação, mas nós vamos continuar com eles, sem dúvida nenhuma, porque estamos planejando todo este retorno. Dudu? Só um último registro, Martin. Eu quero ver agora meus colegas, gurizada, eles reclamarem, para eles, depois que isso tudo passar, claro, reclamar de acordar às 7 da manhã para ir para a escola. Eu quero ver isso acontecer depois, se isso vai acontecer mesmo, se as coisas vão... porque é muito interessante. Não quero ir para a escola, não quero acordar cedo. Quero ver se vai reclamar depois, quero ver. Mas, prefeito, eu até peguei o meu celular aqui para ver os dados dessa última semana, e a gente pode perceber que teve um aumento, né, nos casos aqui em Novo Hamburgo. Sobre isso. E a senhora disse na live de terça-feira que o decreto, então, ele teria um parágrafo, um artigo em relação aos serviços de saúde privado, para eles informarem os casos, né, se testaram, se não testaram a prefeitura, e que eles não estariam testando. Esse aumento expressivo, eu só vou até passar os dados aqui, já estou com eles abertos. Nós tivemos, dia 7 de maio, 42 casos confirmados. Daí, no dia 12 de maio, nós passamos aí para 59, né? Já tínhamos 59 e ontem 67 casos confirmados. Esses aumentos, eles têm uma relação com esse último decreto da senhora, de pedir que eles informassem se eles testaram, se deu positivo ou não? Este aumento é um aumento que eu gosto de ver, vou explicar para vocês. Bom, o que eu tenho de controle? Tá? Eu tenho controle diário, sempre, eu recebo todos os dias, de manhã e de tarde, de dentro do nosso hospital municipal, do centro Covid. Quantas pessoas foram recepcionadas para o atendimento, quantas ficaram em observação, quantas necessitaram internação e quantas foram para o isolamento domiciliar. Este número, ele é real, porque ele é nosso, ele é público, né? Ele é do serviço público, então eu tenho confiança, porque sei do trabalho que está sendo feito. Mas nós temos um outro número que é uma dificuldade, era até o decreto, porque o decreto agora nós colocamos essa observação, que foi por decreto, que nós não estávamos conseguindo, até entendemos o porquê, a gente sabe que está todo mundo muito sobrecarregado, mas a gente precisa, faz parte de todo o processo nosso aqui no Novo Hamburgo de controle. Então, nós colocamos que os hospitais particulares e os laboratórios passem para nós os números de pessoas que testaram positivo. Mas é importante que a população entenda o seguinte, esses números subiram, mas existem dois tipos de testes. Existe o PCR, que é o teste que te dá o vírus na hora. É aquele que tu faz o teste, que é feito pela mucosa, né, que é pelo nariz, pela boca. Ele te dá o resultado se tu estás com o Covid. Este é o teste feito e a pessoa, se ela está com Covid, mas se ela está bem, se ela não tem grandes sintomas, ela volta para casa para isolamento domiciliar. Se ela estiver com problemas sérios, ela vai ficar em observação e depois vai para internação. Este teste PCR, ele é feito apenas em pessoas que mostram que estão com problemas sérios. São pessoas... Esse PCR, ele de acordo com a OMS, nós estamos seguindo o que a OMS pede, ele precisa ser feito, não é em todo mundo, certo? Muitos dos diagnósticos para isolamento domiciliar são diagnósticos clínicos. Isso não é só aqui, isso aconteceu no mundo todo. E nós temos o outro teste, que é o teste rápido, que é o teste feito no sangue. Então, ou é no dedo, ou faz o exame de sangue, e ali é visto se a pessoa tem ela já está imune. Imune, não sei se é a palavra certa, né? Mas ela já tem anticorpos para o vírus. Então, o que nós estamos fazendo? Nestes números que você viu ali, Dudu, crescer, estes números está incluindo, desde o primeiro dia, desde que se começou a fazer os testes em Novo Hamburgo, inclui as pessoas que foram contaminadas, infectadas, vamos dizer assim, infectadas pelo vírus, e as pessoas que agora, com os testes rápidos, estão mostrando que já têm anticorpos. Mas tudo isso consta como Covid confirmado.
Então, por isso que vai aumentar, e vai aumentar cada vez mais, porque nós estamos testando mais, e os laboratórios também. Então, estes números dos laboratórios não estavam chegando para nós, chegavam meio desencontrados, e nós estávamos com problema, porque nós estamos fazendo, eu mostrei numa das lives que eu fiz na prefeitura, eu mostrei ali a tela do computador, porque nós temos um dos sistemas mais de tecnologia de ponta no mundo, chamado ArcGIS, que foi adquirido para a administração pública através do nosso recurso lá com o BID. Então, isso ficou para a cidade. O ArcGIS hoje é uma ferramenta no mundo de ponta para a administração pública. Então, nós estamos lançando dentro do ArcGIS todos os casos. Quando eu abri aquela tela e mostrei ali para todos, né, eu estava com as técnicas, dá para perceber os casos confirmados, ali estava todos os casos confirmados na cidade. E é muito interessante ver que ele não tem foco. Tem casos em todos os bairros confirmados. Não existe assim, o bairro Canudos, que é mais populoso, tem mais. Não. O bairro Canudos está parelhinho ali com Lomba Grande. Para vocês terem uma ideia do quanto, como esse vírus, isso tudo está sendo colocado dentro do ArcGIS. E a gente vai tornar público, eu acho que semana que vem, porque nós estamos querendo os dados dos laboratórios, porque nós estamos fazendo um outro, né, colocando também todas as pessoas que estão em isolamento domiciliar. É importante colocar que o ArcGIS, se clicar em cima daquela bolinha ali, né, se clicar, ele dá para nós, na administração, ele dá a residência, ele dá quem é a pessoa, tudo. Só que, lógico, isso não é aberto à população. O que a população vai ver é esta informação toda sem o endereço das pessoas, sem o nome das pessoas, porque ali nós temos tudo, quando foi contagiado, quando foi curado, e através disso nós conseguimos perceber exatamente como o vírus está se comportando na cidade. E colocando os que estão em isolamento domiciliar agora, nós temos um mapa de calor, onde a gente percebe aonde o vírus está mais forte, onde ele não está, ou onde ele esteve e deixa de estar. Então, são informações muito importantes para a gente tomar decisões, para tomada de decisões. Eu preciso encaminhar o nosso programa final, né? Mas eu quero pedir ao Martin, ao Dudu, que, além de fazer essas considerações finais, quiserem fazer algum arremedo com a prefeita. Tenho certeza que as dúvidas são muitas, a gente falou nada da administração, do dia a dia, do mandato, enfim. A gente sabe que muitas obras não pararam, né? A cidade continua sendo, né? Mas, infelizmente, o interesse de todos é saber o que está acontecendo, o que vem pela frente aí, no grande drama que o mundo inteiro está vivendo agora, né? Martin Behrendt, obrigado pela tua presença, pelas considerações, e se tu tiveres algum questionamento final, fazer a prefeita Fátima. Eu agradeço o convite, Rodrigão. Obrigado aí, Dudu, pela parceria. Eu deixo aqui o meu registro, né, de parabéns pelo trabalho. Independente de cores partidárias ou de simpatias ou antipatias, e até de correntes fervorosas de negacionismo ou não, eu acho que é muita covardia das pessoas que atacam os gestores nesse momento, seja do governo federal ou do governo estadual ou do governo municipal. Claro que existem os exageros. Eu não estou falando dos exageros e das exceções, mas eu estou falando na média, porque não existe a fórmula mágica. Então, existem gestores, cada um com as suas equipes, buscando o caminho que consideram mais seguro para salvar vidas. E aí eu parabenizo a prefeita, porque eu acho que, sim, gestores que estão colocando as vidas das pessoas acima de outras coisas, eles merecem, sim, um reconhecimento maior. Então, eu queria parabenizar a prefeita aqui. Eu já falei outro dia no Twitter em relação ao governador, embora eu acho que o governador tenha pisado na bola um tempo atrás com Novo Hamburgo, que Novo Hamburgo abriu o comércio com muita cautela, mas muita informação por trás. Eu acho que o governador se atravessou ali com o município, mas acho que o governador também vem conduzindo bem essa questão por colocar as vidas em primeiro plano. Então, é isso. Acho que as pessoas não podem ser tão agressivas, independente se o político é de esquerda ou de direita, porque a maior parte dos gestores, nesse momento, estão buscando fazer o seu melhor. Prefeita?
Bom, eu quero dizer para todos que, por favor, lembrem que nós podemos passar sim por um pico de contágio, né? Isso não é descartado, nós podemos ter um pico de contágio onde a saúde não consiga atender. Ninguém está livre, não existe, como disse o Martin, não existe uma fórmula mágica para que se diga, não, vamos seguir aquele exemplo, que aquele exemplo acertou e nós vamos seguir. Não, ninguém, a gente viu aí o que aconteceu no mundo com o Covid. É um vírus que vai ficar ainda muito tempo até que nós tenhamos uma vacina. Ele vai ficar, ele não é sazonal, então ele vai acontecer, nós vamos ter no verão, enquanto a vacina não vier, ele vai estar presente. O que nós precisamos é manter esta curva do contágio achatada, ou pelo menos ter o equilíbrio, né? Trabalhar na razão de que o vírus precisa ser controlado ao ponto que a saúde possa atender a todos, atender a família de todos que estão aí ouvindo, né, essa entrevista, família de todas as pessoas, a gente tem que atender a todos, tem que dar a condição de que todos sejam atendidos no momento de um contágio, um problema de saúde. Então, não estamos livres, quero deixar isso muito claro, ninguém está livre, nenhuma cidade está livre. Nós estamos fazendo o máximo, trabalhando em cima de evidências. É política pública, em Novo Hamburgo é política pública em cima de evidências. E nós estamos aí, por isso que eu digo os números, a gente tem todo um trabalho pautado em cima do que está acontecendo de fato para a tomada de decisões. Mas, por favor, todos, cuidem-se, não menosprezem o vírus, não neguem o vírus. Ele existe, ele está aí e nós temos que nos cuidar. Eduardo Henrique Schmitz, do Olha, News. Eu acho muito importante a gente ressaltar uma coisa, isso eu falei na Estação Hamburgo da segunda-feira ainda, né? Eu parabenizei a gestão do município nesse momento, porque se junta um plano, eu gosto de dizer dessa forma, que junta várias opiniões diferentes, né? É a economia, é a saúde, é o ficar em casa, eu preciso trabalhar, então, quer dizer, se junta um plano para se determinar que a saúde continue em ação, mas que a economia também se continue em ação. E isso é muito importante, né? Parabéns, prefeita Fátima, pela gestão do município. Nesse momento é realmente muito importante isso. Da mesma forma, o Martin, estou governador ali, e eu acompanhei toda aquela live de sábado passado, do anúncio do decreto de distanciamento social controlado, e achei muito interessante esse sistema de distanciamento social controlado. Claro que a gente pode dizer, nossa, mas vamos adotar para o Brasil inteiro. É meio difícil, né? Porque o Brasil é uma coisa muito maior, né? Mas é um exemplo para o nosso país também, como aqui a nossa gestão do município, que vem atuando de uma forma muito forte, e como a senhora disse no início do programa, é talvez a primeira cidade do Brasil a se reunir com as entidades para conseguir tratar desse plano de recuperação econômica da nosso município, da nossa capital nacional do calçado, como eu gosto de falar, né? Muita gente fala, Dudu, mas capital nacional do calçado? Não, é capital nacional do calçado, sim, e sempre será eternamente, né? E só uma última pergunta, prefeito, porque muita gente perguntou em relação a uma manchete, que era a manchete da fiscalização, da primeira fiscalização maior ainda, que acho que foi lá na BR-116, né, se eu não me engano. E muita gente falou assim, não, isso aí a prefeitura está querendo para IPVA, porque tem gente que não pagou. Eu gostaria que a senhora explicasse realmente, né, para essas pessoas como é que funciona essa central de fiscalização, e já emendando junto, onde é que a central hoje fiscaliza mais, né, no comércio, na questão das pessoas sem a máscara mesmo, onde é que a central atua mais hoje? Bom, essas fake news aí, né, também correu uma de que quem não usasse máscara dirigindo também ia ser multado, então a gente vê várias coisas. Bom, a central de fiscalização foi criada por decreto também, né, para que a gente pudesse atuar. Nós temos um número de WhatsApp que recebe denúncias, ele só recebe e manda um recado dizendo que a denúncia foi recebida. Esse WhatsApp é controlado, então quando a denúncia... porque assim, é impossível, como eu disse, fiscalizar uma cidade do tamanho de Novo Hamburgo em todos os espaços. A gente precisa muito que a população se conscientize. Mas quando vem denúncias no WhatsApp que é para um foco, né? Então, muitas denúncias no local, só a central de fiscalização, ela atua em vários pontos, então não é só uma central de fiscalização.
A central encaminha os fiscais e, quando necessário, a brigada militar e a guarda municipal junto. Foram várias, não foi somente neste posto de gasolina, foram várias fiscalizações que ocorreram na cidade, assim, vocês não têm, muitas nem chegam, né, para a imprensa, porque acontecem lá no bairro, num baile, numa boate, então acontecem muitas fiscalizações. A senhora tem algum endereço para passar para a gente, prefeita? Estou louco para dançar um pouco, tem algum endereço que a gente pode... Todo mundo louco para fazer uma festa, né? Não é a hora, né, gente? Não é hora para comemorar nada, não é hora para... Mas acontece, então a fiscalização vai e atua. E também, mas é uma fiscalização que eu tenho pedido sempre para eles que ela seja de conscientização. Lógico que em pontos aonde há um enfrentamento, onde as pessoas que estão ali estão bebendo, fazendo festa, porque elas não acreditam no vírus e ficam bravas com a fiscalização. Aí tem que ir guarda municipal, tem que ir brigada. Agora, quando é a fiscalização das máscaras na área central, é conscientização, é falar com o comerciante, é falar com a população. Estamos distribuindo máscaras, né, para a população. A prefeitura adquiriu várias máscaras, inclusive da economia solidária, para incentivar o pessoal da economia solidária. Estamos distribuindo essas máscaras pela cidade. Então, a fiscalização ela ocorre, mas como eu disse no início, nós não temos fiscais para atender a todos, porque muitas vezes assim, chegam denúncias no WhatsApp do vizinho que está fazendo uma festa na casa dele. Então, a vizinha não gostou que o vizinho está fazendo e que acha que não é momento para fazer festa. Nós não temos como mandar fiscais para coisas pontuais, né, desta forma, que é dentro do espaço privado da residência das pessoas. O que nós precisamos é que as pessoas se conscientizem. Se nós nos conscientizarmos, mais cedo nós vamos sair deste problema. Mais cedo nós podemos retomar a nossa vida normal, mas vai depender das pessoas. Prefeito, eu tenho falado publicamente, acho que reforça um pouco do que o Dudu e o Martin comentaram. Eu acho que todo gestor público nesse momento, ninguém quer um pico na sociedade, né? Ninguém quer o caos instalado na sociedade, está fazendo de tudo para que isso não aconteça. E acho que deve ser muito respeitado a dor de cada um de vocês nesse momento. Tá? E falo isso também dos nossos vereadores, que pese a responsabilidade acaba sendo muito menor, evidentemente, mas que também tem grande responsabilidade, a gente precisa chamar eles para essa briga toda, e Brasil afora, enfim, todos os prefeitos, vereadores, deputados, governadores e o nosso presidente da República, evidentemente. Eu vejo sempre a cena do moedor de carne, né? Parece que as pessoas estão sendo moídas ali, e a gente viu a senhora vários momentos cansada, exausta de um dia, e indo a público no final da noite, conversando com a municipalidade, conversando com as pessoas sobre tudo o que está acontecendo. Então, independente de tudo, algumas pessoas vão sair muito pequenos de tudo isso, algumas pessoas sairão gigantes. Espero que a senhora continue tendo sucesso nessa luta na nossa cidade, que os prefeitos da nossa região continuem sendo muito cuidadosos, cautelosos, e, sobretudo, tendo também um pouco de sorte para que não aconteça tudo isso. Prefeita Fátima Daudt, obrigado pela sua presença, sua disponibilidade, sempre seu carinho conosco. Suas considerações finais, prefeito. Bom, realmente a gente acaba, e eu sou uma pessoa que gosto muito de entrar de cabeça, né, em tudo que tem que ser feito. Acho que todos nós temos que fazer isso, sei que vocês como profissionais também. Bom, eu lembro de uma situação que vai ficar marcada, eu ainda vou escrever um livro mais tarde, né, vai ficar marcada porque quando eu tive a internação pela apêndice supurada, que foi algo que, né, uma coisa que tu não espera, algo que acontece de uma hora para outra, eu acordei da cirurgia e gravei uma live, e depois eu fiquei apavorada, tão preocupada que eu estava com o centro Covid, eu fiquei apavorada. Depois, quando tudo passou, eu fui escutar, fui ver a live que eu tinha gravado no hospital, na cama do hospital. Eu disse, meu Deus, eu estava com remédio. Imagina quantos remédios, você podia ter dito muita besteira. Mas é aquela coisa de, nossa, a gente precisa falar sobre o que está acontecendo e tu entra dentro de cabeça realmente. Levando segurança e transparência, né, prefeito? Dizer o que tinha acontecido, porque poderiam até pensar que eu estava com o Covid, né? Então foi preciso também já passar para a população o que estava acontecendo. Eu digo para vocês assim que logo no início eu gostaria de concluir falando isso. Quando eu assumi a administração,
nós tivemos muitas coisas que ocorreram, né? A questão da Comusa, muita coisa que veio e caiu, né, nessa administração para resolver. A própria decisão de fazer ou não a obra da área central, todo o recurso do BID, recuperar ou não, fazer, enfrentar isso tudo. Houve a greve dos caminhoneiros, que vocês devem lembrar bem, foi algo gigantesco para se enfrentar, porque nós tínhamos que ter combustível para recolher o lixo, nós tínhamos que ter combustível para que as linhas de ônibus, no mínimo, funcionassem. Então, muita coisa ali na greve. Nossa, foi quando terminou a greve dos caminhoneiros, ufa, né? Terminou a greve dos caminhoneiros. Aí veio o grande alagamento, aquela chuva histórica na cidade, e aí nós tivemos que, todos sabem tudo que aconteceu, né? Trabalho imenso para a gente se recuperar daquele grande alagamento. E quando passou isso tudo, e hoje eu olho para trás, eu pensei, não, Deus capacita. Ele estava dizendo, olha, vai passar porque vai vir coisa pior, né? Que quando passou isso tudo, eu disse, bom, agora eu acho que deu, né? Agora, e aí veio o Covid. Então, eu estava sendo capacitada para o Covid, tenho certeza disso. E para por aí, por favor, prefeito. A gente não aguenta mais. Agradecendo demais. É importante nós sairmos melhor. De tudo isso, o importante é que das duas outras situações, das três, né? Porque toda a obra do centro também, a gente saiu melhor de tudo isso. Então, eu tenho certeza que do Covid é para que a gente tenha um crescimento e a gente saia mais forte e melhor disso tudo também. Agradecendo, sobretudo, o próximo programa, que avançamos um pouco na hora. Desculpa, pessoal do NAP TV. Martin Behrendt, jornalista concursado na nossa cidade, obrigado. Batendo recorde de audiência na pandemia, portal Martin Behrendt. Coisa linda aquele vídeo da chuva, Martin, do rio enchendo, coisa linda, linda, linda. Mais de 150 mil views, né? Puxa vida, e compartilhamentos, centenas de compartilhamentos. Como a gente está feliz com tudo isso, que bom que tu demonstrou para nós o que está acontecendo lá. Dudu News, obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho também. Prefeita Fátima, sucesso na sua gestão, sucesso da nossa municipalidade. Obrigado demais ao carinho dessa bancada maravilhosa, do carinho da sua audiência. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã a partir das 21 horas com vocês. Até lá.